Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para fazer um resumo aí e também para tirar a dúvida aí da galera que quer montar um servidor IPTV, tá? Tem muita gente que entra em contato conosco aqui e quer saber quanto que gasta para montar um servidor IPTV. E lembrando, pessoal, que ser dono de servidor não é a mesma coisa de ser revenda, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente que entra em contato conosco aqui e de fato, pessoal, até a gente responde a dúvida do pessoal, o pessoal pergunta daqui, pergunta dali, apesar da gente fazer todo um vídeo já para mandar para o pessoal, mas tem muita gente que chega na hora H de fechar, né, com o servidor, aí fala, ah, tá caro para montar um servidor, acaba que não compensando. Então vou fazer esse vídeo para resumir, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, se vocês que forem entrar em contato conosco aqui quiserem montar um servidor IPTV, não adianta nada. Se vocês não tiver no mínimo para investir R$ 600 mensais, eu estou falando de R$ 600 mensais, eu estou falando, o que é R$ 600? R$ 600 seria as fontes, tá? E no caso, a nuvem, beleza? Onde vai ser instalado o servidor, nem tente montar o servidor, tá? Porque em primeiro lugar, as fontes, elas trabalham por tabela, tá? Então, tipo assim, qual que é a tabela inicial? A tabela inicial normalmente começa com 50 conexão, tá? Então, 50 conexão seria 50 clientes. Aí o que que acontece? Tem a tabela das fontes, que são mensais, né? A estrutura da fonte, como falei aqui para vocês, ela é alugada, tá? Então o cliente vai lá, aluga, no caso, as fontes, né? No caso que são os conteúdos, que são no caso canais, filmes e séries, vai depender do fornecedor. Tem fornecedor que trabalha só com canais, né? E tem fornecedor que trabalha com os dois, né? Canais, filmes e séries, no caso. E daí o que que acontece? Vocês têm que entender que o investimento inicial, mensal, tá? Tô falando mensal, vai ficar ali em torno de R$ 600 por mês, tá? Menos que isso não fica, tá? Então, eu vou pegar e vou montar um servidor, eu quero montar um servidor com pouco investimento, eu tenho R$ 200, R$ 300 para iniciar, não adianta, tá? Já estou falando isso para vocês, porque vai ter muita gente que de fato vai entrar em contato achando que eu tenho aqui R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, eu vou iniciar montando um servidor. Não dá certo com esse investimento fora de cogitação, tá? Outra questão também, já deixo bem claro aqui, é o seguinte: tem muita gente ainda achando que fonte de canais, né, tem que acompanhar a tabela de revenda, e não, tá? Fonte de canais é uma estrutura, pessoal. Quem está te fornecendo uma fonte de canais, alugando uma fonte de canais para você, ele tem uma estrutura, tá? E essa estrutura gera gasto, né? Não é barato para manter uma estrutura. Então, quando o fornecedor está te passando aquelas conexões daquela estrutura por um valor X, é porque ele já está tirando ali, de fato, o custo, né, que tem da parte para manter a estrutura e o lucro dele. Então, tipo assim, é mais, vou ser bem sincero em falar para vocês, é mais custo do que lucro para quem está te fornecendo as fontes, beleza? Então, o que eu deixo bem claro aqui? Vai iniciar, em primeiro lugar, entenda, com menos de R$ 600 não dá para iniciar. Até mesmo falo aqui para vocês que... Por que eu falo isso? Porque se você for pegar uma fonte aí, no caso, uma tabela de fonte inicial, né? No mínimo você vai gastar de 450 a R$ 500, no mínimo, tá? Pode ser, no caso, né? No caso do fornecedor negociar com você uma tabela aí e tal, fazer um preço aí, vamos suponhar, a fonte, a tabela da fonte é 450. Você chega no fornecedor e fala para o fornecedor, tem como negociar aí com um preço mais acessível, tal, que fique bom para mim, para você, tal, beleza, né? Daí você vai negociar ali com o fornecedor e ver de fato se ele consegue quebrar um pouco o valor, né? Mas esse negócio de achar que vai montar um servidor IPTV com menos de R$ 500 não dá certo, tá? Já deixo bem claro aqui. Porque tem muita gente que fala, mas eu tô pegando como revenda, para mim compensa.
trabalhar com revenda, isso e aquilo, porque eu pego mais barato, tal, beleza, fechou. Está sendo bom como revenda para vocês, tranquilo, não vai ser eu que vou de fato julgar isso, né? Acho que tem fornecedores bons no mercado, sim, né? Mas a maioria do pessoal hoje que entra em contato conosco reclama de quê? Reclama dos travamentos. É claro que servidor IPTV não é só questão de ter um bom servidor, né? Não é só questão disso. Questão de, no caso, ter ali uma lista IPTV rodando de boa ali, vai depender da internet, vai depender do equipamento do cliente, né? Então tem vários fatores, vai depender se o provedor do cliente não está praticando Traffic Shape, né? Então tem vários fatores que de fato ocasionam o travamento, né? Não é só o servidor. Mas o foco de vocês montar o servidor é o que? Vocês ter total controle sobre as conexões da sua fonte, você ter uma escalação direta do datacenter da fonte para o seu servidor e também, né, por fim, ter mais qualidade na sua lista por meio do servidor, tá? Mas eu já deixo bem claro aqui, fonte de canais é uma estrutura, tá? Então não se compara fonte de canais com tabela de revenda. Eu já deixo bem claro isso daí. Então, tipo assim, qual o valor inicial para começar? Lembrando que eu estou falando do valor inicial mensal, tá? Eu falo que é a nuvem e as fontes, R$600. Aí tem a parte do servidor, né? Que é cobrada a parte. Por exemplo, nós aqui montamos o servidor para o cliente, né? Então a gente monta o servidor para o cliente, a gente vai lá, o cliente paga para a gente montar o servidor para ele, e ele paga uma única vez a parte do servidor. A gente instala o servidor na nuvem dele e fica ali, na nuvem dele ali, a gente cobra apenas uma vez por isso, né? A gente não cobra mensalidade de servidor. Agora, a questão é, a parte da nuvem e a parte das fontes, né, tem um custo mensal, né? A nuvem, vocês já devem saber que a nuvem é como se fosse uma máquina virtual, resumindo aqui, rodando na nuvem, né? Então, tipo assim, ela vai estar rodando ali 24 horas por dia, né? E as fontes são os conteúdos, né? Que são canais, filmes e séries. Vai depender do fornecedor. Tem fornecedor que trabalha só com canais e, no caso, tem fornecedor que trabalha com os dois, com canais e VODs, que são filmes e séries, beleza? Então, eu queria deixar bem claro essa parte para vocês, para resumir, tá? E lembrando, pessoal, que é aquele negócio, tá? Não existe esse negócio do cara chegar aqui e falar, eu quero montar um servidor sem investir, tá? Quanto maior a estrutura do seu servidor, quando falo estrutura do servidor, eu falo em questão de conexão, tá? Mais investimento você vai ter que fazer, tá? Então, é aquele negócio. O público que entra em contato conosco quer mais qualidade, né? Quer mais controle. Então, esse é o propósito de você ter o seu próprio servidor IPTV, beleza? Espero ter ajudado a todos aí para resumir essa dúvida de vez e para quem for entrar em contato, já fica ciente disso. Forte abraço a todos, valeu pessoal!